Olá, galerinha do 9º ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós iremos iniciar um capítulo bastante importante, né, do nosso conteúdo, que é o capítulo 10, Independências da África e da Ásia. Deixa eu projetar o livro aqui, para a gente poder começar a nossa aula. Já o livro aparece aqui, pessoal. Lá, começando. Agora sim. Prontinho. Bem, esse é o nosso livro, né? Então, capítulo 10, Independências da África e da Ásia. Vamos começar. Deixa eu centralizar aqui para ficar melhor. Vamos entender um pouco, né, do contexto da África no século XX. Lembrando, né, que o movimento de imperialismo, né, que também conhecido como neocolonialismo, ele ocorre no final do século XIX e início do século XX, ok? Então, né, como aqui já está dizendo, deixa eu preparar a canetinha, desde o século XIX, né, o continente africano ele era explorado economicamente por meio de políticas imperialistas, né, dos países europeus. Bem, ao longo de anos, vários fatores vão estimular movimentos de independência no continente africano. Né? Nós vimos que sempre onde há violência, dominação, vai ter resistência. E as independências, né, o movimento de independência, ele vai estar sempre, né, sendo tentado pelos africanos e também pelos asiáticos desde o primeiro momento de dominação. Mas, sem dúvida nenhuma, a Segunda Guerra é um ponto decisivo nesse momento, né, de independências. Por quê? Primeiro porque ele vai enfraquecer economicamente, vai deixar fragilizadas muitas das potências europeias, né, que dominavam o continente africano. A Segunda Guerra ela vai ser muito pesada, ela vai destruir, vamos dizer assim, muitos países. Então, esses países não estavam em condições nem de se manter, quem dirá de manter colônias, né? Porque colônia se lucra muito, mas também se gasta muito para manter a colônia. E outro ponto também importantíssimo, né? A participação de africanos, né? Nos exércitos europeus que lutaram na Segunda Guerra Mundial, vão fazer com que eles ganhem, né? Ganhem não, porque eles já tinham, mas reforcem a sua identidade política, né? Eles vão ter contato com um fato que vai mudar a perspectiva política deles. Eles estavam se arriscando por um país europeu para lutar contra o nazismo, contra o fascismo, né? Enquanto isso, muitas das práticas desses países europeus no continente africano eram tão hediondas, né, tão terríveis quanto o nazismo e o fascismo, ok? Então, olha que ponto importante da gente grifar. Aqui, ó. Durante a guerra, os soldados africanos perceberam a situação contraditória, né, no mínimo contraditória, em que se encontravam. Embora estivessem do lado dos que lutavam, né, contra o nazismo do Hitler, a política expansionista, eles mesmos sofriam com as políticas de dominação de controle dos aliados, né? Panafricanismo e panarabismo. Panafricanismo, nós já vimos um pouco sobre ele no capítulo 3, né? Qual era o contexto ali do panafricanismo? A ideia de autonomia dos povos africanos, né? E também aliado ao pan-arabismo, que o norte da África ele vai ser muito islamizado, né? Vai ter a presença muito forte das religiões, da religião muçulmana, né? Que, obviamente, vai estar ali na luta do contexto também das independências. E, sem dúvida nenhuma, a gente não pode
deixar de falar de Guerra Fria. Após Segunda Guerra Mundial, praticamente tudo que acontece no mundo tem a influência da Guerra Fria. E os Estados Unidos e a União Soviética vão perceber, né, que esses novos países que estão surgindo, né, esses países que estão ganhando a independência, precisam escolher um lado, vamos dizer assim. Então, os Estados Unidos vão começar a apoiar algumas independências para trazer esses países para o seu lado. A mesma coisa a União Soviética também vai ali apoiar, vai apadrinhar alguns países independentes justamente para trazê-los para o seu lado e, com isso, ganhar áreas de influência. Tá? Então, gente, Guerra Fria está no contexto do momento, né? Não se pode pensar em praticamente nada, né, do final da Segunda Guerra até o final da década de 80 sem passar por Guerra Fria. A Guerra Fria está no ar, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui. Aqui tem um ponto muito importante, pessoal. Os movimentos de independência na África e as suas consequências, né? Esse aqui é um mapa do continente africano. Deixa eu minimizar aqui, diminuir, né? Minimizar. Para a gente deixar esse mapa todo na tela. Não dá para deixar ele todo na tela, mas já aqui, pronto, acho que eu consegui. Muitas dessas fronteiras, elas foram delimitadas, marcadas durante as invasões, né? Não era invasão. Bem, durante a dominação, vamos colocar assim, durante a dominação imperialista. O fato é que quando esses dominadores, quando esses países europeus, eles se retiram desse continente, essas fronteiras, muitas vezes, elas não vão ser redefinidas, o que vai levar a um processo de guerra civil, muitas vezes, violentíssimo. Porque quando essas fronteiras foram definidas, ficaram dentro do mesmo território grupos étnicos rivais, ancestrais. Só que esses grupos étnicos rivais, ancestrais, tinham um inimigo maior, um inimigo comum, que era o país europeu que estava lá dominando, escravizando eles. Quando esse país europeu escravizador se retira, você tem dois grupos rivais dentro do mesmo território agora. E aí? O que fazer, né? Muitas vezes isso vai ocasionar guerras, disputas, né, dentro do mesmo país para saber quem vai dominar esse território. E é exatamente o que está falando mais ou menos aqui, ó. Vamos grifar porque é muito importante. Muitas fronteiras estabelecidas na época, né, dos domínios europeus foram mantidas nos países independentes africanos. Então, como eu disse, depois que o país europeu se retirou, vamos dizer assim, o dominador, o colonizador, muitas dessas fronteiras não foram redefinidas. Só que essas delimitações, né, territoriais não consideravam os critérios étnicos. E aí, pessoal, vai rolar conflito. É exatamente isso aqui, ó. Essa situação gerou diversos conflitos. E muitos ocorrem até hoje. E conflitos violentíssimos, ok? O que vai, né, ocasionar, por exemplo, essa imagem que a gente tem do continente africano de um continente sempre em guerra, em miséria. Mas isso tem uma justificativa, né? E é culpa do imperialismo. Antes, aqui na página anterior, tem uma definição de descolonização também bem interessante, né? Alguns estudiosos utilizam o termo descolonização para se referir ao movimento de independência na África. Entretanto, o uso desse termo, né, como sinônimo de independência não é adequado, pois se baseia num ponto de vista europeu. Descolonização dá a ideia de que o colonizador se retirou, né, de livre, espontânea vontade, né? Quando não, quando essas independências muitas vezes foram conquistadas, muitas vezes não, né? Elas foram conquistadas. Mesmo as independências que ocorreram através de forma pacífica, elas são frutos de anos e anos de resistência. Tudo bem? Isso é importante. Agora, pessoal, nós temos aqui
3 páginas. Deixa eu só conferir. 2 páginas. Página 212 e 213, com exercícios. Essas 2 páginas. Eu vou pedir que vocês pausem esse vídeo, realizem essa atividade, e assim que vocês terminarem essas 2 páginas, vocês reiniciem esse vídeo para a nossa correção, ok? Então, pausando. Pausaram? Fizeram a atividade? Vamos para a correção. A número 1, pessoal, da página 312, ela é interessantíssima, porque ela vai dialogar com o mapa da página anterior, né? O mapa da página anterior é a divisão, né, política da África, né? As fronteiras, os países, enfim. O mapa da página 312 é a divisão étnica. Então, vocês conseguem perceber que existem milhares de etnias, né? Dentro de um mesmo continente. Então, várias dessas etnias, às vezes 3, 4, 5 etnias dentro do mesmo território, né? E isso, obviamente, vai dar problema. Bem, então vamos lá. Letra A. Explique por que os 2 mapas são diferentes, né? Bem, ele está, obviamente, comparando com o mapa da página anterior, tá? Os mapas, eles são diferentes porque um representa as fronteiras políticas, como eu havia falado, né? Estabelecida ali, né, pelos movimentos de independência, e o outro mostra as etnias, ok? Então, é um mapa cultural, vamos dizer assim, étnico. Letra B. Deixa eu botar aqui, vamos lá. O que é possível perceber, né, sobre os processos de independência na África, considerando os 2 mapas, né, esses mapas? Bem, a gente pode perceber, né, que a formação dos novos países não considerava, né, não considerou as questões étnicas africanas. E sim, essas fronteiras foram delimitadas durante a época do imperialismo. Então, foi o europeu que dividiu a África da forma que a gente conhece hoje. Porque, etnicamente, através da cultura africana, esse da página 312 deveria ser o mapa do continente. Ok? E não o que a gente conhece. C. Quais as consequências que isso gerou para os novos países africanos independentes? Bem, em muitos países, né, ocorreram e ocorrem conflitos, né, intensos, violentíssimos, como eu falei, entre as etnias que acabaram ficando confinadas dentro do mesmo país. Ok? Bem, vamos então agora à página 313, que é a página que está aqui do lado. E na número 2, ele está pedindo o seguinte: marque com um X a alternativa correta. Então, é meio a alternativa que completa aqui a frase, né? Deixa eu preparar a canetinha. Um dos fatores que contribuiu para os movimentos de independência na África foi a letra C. O panafricanismo, né, que buscava a autonomia e a unidade dos povos africanos. Na número 3, tem um texto, um fragmento, né, de texto que vocês leram. E a letra A está perguntando assim: complete o espaço vazio do texto, marcando o X na alternativa correta. É exatamente esse aqui, né? Desse ponto de vista, a correta é a descolonização, ok? É um produto dos movimentos nacionais, ok? Letra B. Por que utilizar o termo descolonização é equivocado para alguns estudiosos? Foi o que nós acabamos de comentar na página anterior, né? Porque a ideia de descolonização passa exatamente a visão do europeu, do colonizador, né? Enquanto independência traz todo o peso da resistência, tá? Da brava resistência. 4 está pedindo para a gente completar a frase. E a letra A diz assim: a influência da Guerra Fria na África se deram por causa do apoio que receberam dos Estados Unidos ou da União Soviética, enfim. Letra B. Muitas das delimitações territoriais se mantiveram após a independência
pois priorizava os interesses políticos, ignorando os critérios étnicos, ok? E, por último, os movimentos de independência foram diferentes uns dos outros, com particularidades e interesses próprios. Agora, galerinha, o livro vai começar a fazer um tour, né? A passar ali pelas principais independências, né? Pelos principais movimentos de independência do continente africano. E ele começa falando aqui de antigas colônias portuguesas, tá? Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Bem, eu gostaria que vocês destacassem logo a primeira frase. Os portugueses dominavam algumas regiões africanas desde o século XVI, durante o período das grandes navegações, né? Foram, em grande parte dessas regiões, que saíram, né, os escravizados que vieram para o Brasil, por exemplo. No processo de independência, o grande líder, né, de Guiné-Bissau e Cabo Verde foi o Amílcar Cabral, tá? Ele foi líder, né, do Partido Africano para a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, tá? No início, pessoal, o partido ele desejava alcançar a independência por meio de negociação, né? Pelo meio da diplomacia. Porém, logo se descobriu que seria necessário a luta armada e assim foi, ok? Então, no início, desejava alcançar a independência por meio da negociação, mas acabou com a luta armada. Angola, né, é outro movimento importantíssimo, né, aqui, ó. Em Angola, o movimento pela independência se desenvolveu com o apoio de 3 grupos nacionalistas diferentes e basicamente rivais, tá? Lembrando ali aquela questão da etnia. Bem, em Moçambique, a independência também ela vem com a luta armada, tá, gente? E uma luta forte. Em Moçambique, a independência também foi alcançada por meio da luta armada contra as forças portuguesas. E aqui, esse último parágrafo, galera, ui, desculpa, passei muito. Passei demais. Aqui, ó. Esse último parágrafo, ele é bem importante. Tá? Ele resume bem. Além dos movimentos armados nos locais de dominação portuguesa, foram empregados outros modos de resistência, tá? Como produção literária, que vai denunciar, né, as práticas, por exemplo, de luta, deu um soluço. Também a prática da desobediência civil, né, que, por exemplo, a população vai se recusar a pagar impostos. Nós vamos falar um pouco mais a fundo de desobediência civil quando a gente estiver dando independência da Índia, tá? Vamos lá, então. Tá acelerado aqui porque são muitos exemplos. Já até dei aqui uma marcada no meu livro para a gente poder focar. Bem, aqui é um exemplo, né, da literatura, né, africana que mostra exatamente essa luta, essa resistência, né, nesse momento de independência. Saara Ocidental e Guiné Equatorial, tá? São possessões, né, antigas possessões espanholas, tá? Enfim, a situação vai levar a uma série de conflitos regionais que até hoje marcam a história da região. Né? A independência, então, ela ainda é marcada por conflitos, né? E essa é a marca. Na verdade, gente, isso vai se repetir, tá? O continente africano, ele é atualmente marcado por essas disputas internas, por guerras civis, porque essa é uma marca, uma consequência do imperialismo. Então, vocês vão ver que isso vai se repetindo, né, em grande parte dos exemplos que o livro mostra aqui para a gente. Tunísia, Marrocos e Argélia. Aqui nós temos os 2 primeiros. Aqui nós temos os 2 primeiros com uma característica comum. Eles conseguiram a sua independência sem guerra, né? Eles conseguiram a sua independência através
de acordos, né? Aqui, ó, foram feitos acordos e na região da Argélia ocorreram violentos conflitos. Então, Tunísia e Marrocos, ó, Tunísia e Marrocos foram feitos acordos e na Argélia conflito. Na Argélia foi diferente, foi guerra. Tá? Deixa eu botar aqui um G de guerra, se eu conseguir escrever. G de guerra. Tá? E por aqui, Tunísia e Marrocos foram acordos. Basicamente é isso, né? Na Argélia, por exemplo, o conflito vai durar 8 anos, é bem longo, né? Vamos agora falar do Congo, Ruanda e Burundi, né? O Congo, né? A dominação violentíssima e mega cruel dos belgas, né? Bem, aqui tem um texto, né, que vai falar exatamente disso, né, dessa crueldade, né, da dominação belga. E aqui eu gostaria que vocês marcassem algumas partes. Olha, os congoleses passaram a reivindicar, né, a sua independência por meio da organização de partidos políticos e da mobilização da população. Bem, em 1960, contudo, durante uma conferência em Bruxelas, na Bélgica, sobre pressão dos congoleses, a independência do Congo, então, foi reconhecida pelos belgas que se retiraram da região. E aí, pessoal, olha esse parágrafo aqui, ó. Os belgas adquiriram o território de Ruanda e Burundi na Primeira Guerra Mundial, né, quando a Alemanha vai perder, né, seus territórios, né, o famoso Tratado de Versalhes, né? E aí, Ruanda e Burundi passa para a Bélgica, né? E aí, depois, em 62, vem os acordos de independência desses territórios, tá? Tudo com supervisão da já fundada ONU. Bem, vamos lá. O próximo aqui é Nigéria, Serra Leoa e Quênia. Tá? O que a gente pode marcar aqui desses três? Bem, dominação inglesa, tá? São possessões inglesas. E essa última frase é bem interessante. Nas regiões da Nigéria e de Serra Leoa, a independência foi efetivada de modo pacífico, por meio... Ai, desculpa. Cortou aqui. Será que tem como voltar? Ah, não. Excluí todas as anotações. Será que é só dessa página? Não vou arriscar, não. Bem, excluí por meio pacífico, né, através de acordos. No Quênia, a situação vai ser diferente, gente. Vai ser um pouco mais tumultuada, vai ter ali protestos, boicotes, manifestações, né? Entretanto, o país, né, vai conseguir ali a sua independência. África do Sul, pessoal. A África do Sul, ela tem a sua dominação por um país europeu ainda lá no século XVII, pessoal. Uma das primeiras dominações do continente. Pelos holandeses, tá? No final ali do século XIX, início do XX, a Inglaterra vai conseguir colônias na região. E aí a África do Sul, ela vai começar a fazer parte, então, do Império Britânico, tá? E vai rolar na África do Sul uma coisa, algo que vai ficar marcado, né? Que é o apartheid. Você tem uma pequena parcela da população branca, descendente lá daqueles holandeses, que vão contribuir ativamente na dominação inglesa, tá? E uma imensa população, maioria gigantesca da população negra, que vai sofrer, né, com essa minoria branca e com a Inglaterra. E aí, galera, o apartheid é uma política pública, é um regime estabelecido pelo governo, né? Que
é bem definido aqui nesse parágrafo. Ó, vamos dar uma lida nele? O apartheid tornou oficiais na África do Sul as leis de discriminação étnicas. Negros e indianos, por exemplo, eram proibidos de circular nos mesmos locais, pessoal, que os brancos. Eles também deveriam ocupar bairros separados, não tinham privilégios e viviam sob constantes ameaças de cerceamento à sua liberdade e dignidade. Gente, olha a legenda dessa fotografia. Banco apenas para uso, né, de brancos. Tá? Um grande expoente da luta contra o apartheid, sem dúvida nenhuma, foi Nelson Mandela, né, o advogado Nelson Mandela, que tem aqui na página ao lado, exatamente aqui a foto do Mandela, né? Passou anos e anos preso, depois foi eleito presidente da África do Sul, né? E vale muito a pena a leitura, pessoal. Ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, né? É uma vida, uma história de luta para acabar com o apartheid, ok? Precisa ser lida mais profundamente. Bem, galerinha, agora nós temos mais 2 páginas de exercícios e nós vamos fazer o de sempre. Vocês vão pausar esse vídeo, tá? Vão realizar a atividade 9º ano e assim que vocês terminarem, vocês vão reiniciar, dar o play novamente e nós vamos começar a correção da atividade, ok? Então, pausando. Ok? Vocês pausaram o vídeo, vocês fizeram a atividade e agora nós estamos voltando para a correção, ok? Bem, aqui nós temos 2 colunas, uma com, né, os territórios africanos e os colonizadores, vamos dizer assim. Vamos lá. Tunísia, Marrocos e Argélia, França, ok? Saara Ocidental e Guiné Equatorial, ok? Espanha, Congo, Ruanda e Burundi, Bélgica. E cortando tudo, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, Portugal. Beleza? Número 2. Número 2, nós temos aqui um texto que vocês leram. Deixa eu ampliar isso aqui. Vocês leram esse texto. E agora vamos para as perguntas da letra A, B e C. Bem, na letra A, pergunta logo de cara qual é o assunto tratado no texto, né? Bem, o texto, pessoal, ele vai tratar, né, o assunto dele é o pensamento africano e a importância do panafricanismo para a independência dos países africanos. Ok? Letra B. Quais temas passaram a ser tratados pelo movimento descrito no texto? Bem, o movimento do panafricanismo passou a tratar, né, de temas como integração continental, por exemplo, unidade política, economia e cultura, tá? C. Qual era o objetivo, né, do movimento? Bem, o objetivo do panafricanismo era a libertação da África, né, da independência dos países. 3, pessoal, 3 tem aqui também um fragmento de texto, tá? E vamos, então, aqui está o fragmento de texto, vamos sobre o apartheid, vamos à letra A, B e C. Segundo o texto, o que foi o apartheid? Gente, segundo o texto, o apartheid foi um sistema, tá, rigoroso de segregação racial, visando total separação entre brancos e negros. B. Quais exemplos sobre o apartheid o texto cita? Bem, ele vai citar exemplos como moradias, né, e locais específicos para brancos e outros específicos para negros, igrejas específicas para brancos, igrejas específicas para negros, né, e eles não poderiam frequentar os mesmos lugares, enfim, ok? Segundo o texto, quem se beneficiava com o apartheid? Bem, logicamente, né, os brancos, que ficavam com
as melhores terras, que ficavam nas melhores áreas, né? E, obviamente, isso só reforça a exclusão racial, tá? Letra D. Agora observe a fotografia e estabeleça uma relação com o texto. Bem, vamos olhar aqui essa fotografia. Essa resposta ela é pessoal, tá? Mas vocês podem perceber que rola aqui uma situação de segregação, né? Essa foto é da época do apartheid, tá? Olha a legenda, escada com passagem permitida apenas para brancos na África do Sul. Tá escrito aqui, olha. Olha só, pessoal. Como é cruel, né, essa situação. Enfim. Na número 4, tá pedindo para fazer uma pesquisa ali, né, sobre a questão do apartheid, né? E é bem interessante para vocês fazerem essa reflexão, tá? Sugiro essa número 4. Bem, agora nós vamos começar a falar sobre os movimentos de independência na Ásia. E aí, né, os movimentos de independência na Ásia, vamos destacar três, tá? Índia, Coreia, né, e Vietnã, beleza? Então, aqui tem um mapa, logo na primeira página, bastante interessante, que vai mostrar os anos de independência, né? E vamos falar da Índia, né, a joia da coroa britânica. Bem, o controle inglês, né, era fortíssimo na Índia, desde meados do século XIX, tá? Os movimentos de resistência, foram estudados lá no capítulo 3, sempre vão dominar o domínio, sempre vão lutar, né, vão desafiar o domínio colonial, como eu disse, todo lugar que tem opressão vai ter resistência. E ali, né, no final do século XIX e início do XX, dois grupos vão se organizar nessa luta, né? O Partido do Congresso, que é um grupo apoiado pelas camadas médias, tá, da sociedade indiana, como professores, intelectuais, advogados, né, profissionais liberais de uma forma geral. E essa galera vai seguir os ensinamentos, os princípios de um cara sensacional chamado Mahatma Gandhi. Já devem ter ouvido falar nele. E a Liga Muçulmana, que é um grupo liderado por Muhammad Ali Jinnah, enfim, né, formado por seguidores do islamismo que queriam, né, a independência e a separação entre muçulmanos e hindus em dois países, né, que vai mais tarde acontecer entre Índia e Paquistão de maioria muçulmana. Mas vamos falar aqui do Gandhi, esse aqui da estátua, né? O Gandhi, ele vai ter a sua forma de luta baseada na resistência pacífica por meio da desobediência civil. A gente já falou um pouco sobre a desobediência civil antes, né? E aqui tem a definição. Esse tipo de resistência tinha como objetivo pressionar o país colonizador nos âmbitos econômicos e políticos, dificultando a obtenção de lucros e a efetiva dominação política. Por exemplo, o não pagamento de impostos, ou o não consumo dos produtos industrializados desses países. Então, Gandhi percebeu que o caminho mais rápido para derrotar a Inglaterra não era um enfrentamento bélico, era atacar a Inglaterra onde doía mais, né? Que era no bolso, né? Boicotar, então, né? Toda essa dominação cultural, essa dominação dos hábitos ingleses, né? E ele vai ter sucesso. Bem, vamos agora para o caso da Coreia. Os dois casos que nós veremos agora, tanto Coreia, né, quanto o Vietnã, tá naquele contexto que eu falei para vocês de Guerra Fria, tá, pessoal? A gente não
pode esquecer que todas essas independências estão ocorrendo ali no contexto da Guerra Fria e, logicamente, Estados Unidos e União Soviética estão, né, escolhendo seus lados nesse conflito. Vamos lá, então. Vou pedir para vocês grifarem aqui pontos importantes. Bem, no final da Segunda Guerra Mundial, os japoneses tiveram que abrir mão, né, dos seus domínios nas regiões da Ásia. Né, eles perderam a guerra, foram bombardeados por 2 bombas atômicas, não tinham realmente condições. Tinham que abrir mão da sua colônia, vamos dizer assim. Com a saída dos japoneses, a Coreia foi dividida. No norte foi criada a República Popular Democrática da Coreia, apoiada pela União Soviética, e no sul, República da Coreia, apoiada pelos estadunidenses. Então, Guerra Fria total, pessoal, né? Divisão ali clássica bipolar. Bem, essa divisão das Coreias gerou muita tensão, muita. Famílias foram separadas, instabilidade política predominava, né? Hostilidade crescia, enfim. Até que o norte vai invadir o sul. Bem, o norte apoiado pela União Soviética e o sul, né, apoiado pelos Estados Unidos. Esse conflito vai durar ali aproximadamente 3 anos, tá? E os norte-coreanos vão ser expulsos da Coreia do Sul. Mas até hoje ainda rola ali um problema grave diplomático entre eles. Vamos agora, né, para o nosso último exemplo, que é a Guerra do Vietnã. Tá? Vamos à Guerra do Vietnã. Famosíssima, né? Longa guerra. Bem, vamos primeiro localizar. Onde é que fica o Vietnã, pessoal? O Vietnã fica na região da Indochina, ali no sudeste asiático. E inicialmente era dominada pelos franceses, desde, né, lá do final do século XIX, imperialismo clássico. Bem, essa independência ela vai ser liderada pelo Ho Chi Minh, tá? E ele era adepto das ideias socialistas, ok? Após algumas tentativas, esse parágrafo todo é importante, pessoal. Após algumas tentativas de negociação, né, e cerca de 9 anos de conflitos armados com as forças francesas, em 54, os franceses vão ser derrotados e vão se retirar da região. No mesmo ano, né, da Conferência de Genebra, parte da Indochina vai ser dividida em Vietnã do Norte, com o governo comunista, e Vietnã do Sul, com influência estadunidense, né, capitalista. Meio parecido com o que ocorreu na Coreia, nessa divisão norte e sul. Bem, a divisão do Vietnã, entretanto, não vai ser aceita por grande parte da população. Essa situação, então, vai dar início a um movimento pela unificação, liderado pelos Vietcongues, né, que eram revolucionários comunistas do norte. Bem, em plena Guerra Fria, né, o norte comunista invadindo o sul, né, vamos dizer assim, lutando pela unificação, isso vai fazer com que os Estados Unidos entrem literalmente na briga, né, contra, né, essa unificação. E depois de muitos conflitos, os estadunidenses vão perder a guerra, né, e aí os Vietcongues, né, vão vencer utilizando táticas de guerrilha, tá? E o país vai ser unificado sob o nome de República Socialista do Vietnã. Beleza? Bem, nessa guerra foram utilizadas armas químicas, enfim, bem pesado. Agora, galerinha, nós temos aqui a nossa última página de exercícios, tá? A página 326, que eu vou pedir que vocês novamente pausem esse vídeo, realizem essa atividade, façam essa atividade, e em seguida nós iremos retornar para a correção. Então, novamente,
Pausão. Ok, galerinha? Vocês pausaram o vídeo, vocês fizeram atividade. Vamos à correção. Número 1. Qual foi a importância de Gandhi para a independência da Índia? Gente, ele foi o grande líder, né, da independência. Ele vai ter um papel de liderança no movimento de independência, incentivando, né, as pessoas a participarem, né, das ações de ativismo pacífico, né, da desobediência civil. 2. Explique como funcionava a tática usada pelos indianos, denominada desobediência civil. Bem, ela funcionava meio que na prática do boicote, né? De não comprar os produtos ingleses, de não pagar os impostos, de diminuir, né, de uma certa forma, o lucro da Inglaterra. Existe uma charge famosíssima, bastante interessante, que mostra, né, o inglês prendendo o Gandhi na cadeia. Quando ele olha para trás, tem uma multidão de Gandhis, né? E qual é a mensagem dessa charge? Essa charge diz o seguinte: beleza, você pode prender o Gandhi, mas você não vai conseguir prender a Índia inteira, né? Porque a Índia inteira está lutando, está resistindo de forma pacífica. E aí, você vai acusar as pessoas do quê? De não consumir os produtos ingleses? Isso é crime? E aí, né? Como resistir? Como a Inglaterra vai lidar com isso? Né? Então, é uma charge interessantíssima. Se eu não me engano, essa charge caiu até no Enem, tá, pessoal? Então, já explicamos como funcionava a tática de desobediência civil. Vamos para o número 3. Como foi a intervenção estadunidense nos conflitos do Vietnã e como isso vai ali se relacionar com a Guerra Fria, né? Bem, a intervenção dos Estados Unidos ela vai ser ativa, tá? Após os conflitos armados entre os franceses, os estadunidenses, a região do Vietnã vai ser dividida e os Estados Unidos vão assumir meio que, né, ali o Vietnã do Sul, né? E quando o Vietnã do Norte tentar reunificar, vai rolar guerra ativa entre essas duas partes, com apoio declarado, não só apoio declarado, mas como ação aberta dos Estados Unidos, tá? É um dos poucos conflitos que os Estados Unidos não vão mandar intermediários, não. Eles vão realmente para o campo de batalha e vão perder, tá? Aqui, galera, lê a manchete a seguir, ela é de 2008, para vocês verem como ali os atritos na Coreia rolam até os dias de hoje, né? Líder norte-coreano cruza a fronteira com a Coreia do Sul pela primeira vez em 65 anos. Agora responda, como essa situação de hostilidade se originou? Descreva ali um breve parágrafo sobre os conflitos da Península Coreana. Bem, as Coreias, né, elas vão se dividir após a retirada dos japoneses da região. Parte da península, né, vai passar a ser dominada por um governo capitalista, com influência dos Estados Unidos, e a outra parte por um governo socialista, com influência, né, apoio da União Soviética, tá? Bem Guerra Fria, normal para a época. Os conflitos armados vão marcar ali a região, né? Porém, mesmo após o fim da guerra, as hostilidades se mantiveram, tanto que, né, essa manchete está aí para provar que a relação não é boa até hoje entre as duas Coreias. Ok? Bem, galerinha, sendo assim, encerramos, né, esse capítulo importantíssimo. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento, para eu me despedir de vocês. Bem, pessoal, estou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.